Boa noite, pessoal. O nosso grupo vai apresentar o estudo de tempos e movimentos, cronoanálise e métodos de cronometragem. Meu nome é Neri Bortolom. Os nomes dos integrantes do grupo é Frederico Gonçalves, Grace Mais, Yolanda Correia, Maria Lúcia Siqueira e Paulo Trentini. Estudo de tempos e movimentos. O estudo de tempo e movimento é uma medição, classificação e subsequente análise sistemática e crítica do consumo de tempo no trabalho com o propósito de aumentar a eficiência do objeto de estudo, eliminando o consumo de tempo inútil, IUFO. As operações que a gente vai analisar para ver esse rendimento operacional, que segundo o FERN de 2001 pode ser determinado através do estudo de tempos e movimentos do trabalho, cujos objetivos são medir o tempo total e os tempos parciais necessários para realizar determinada tarefa, registrar o resultado do trabalho obtido durante esses tempos, rendimento, e compreender os fatores que exercem influência sobre a atividade que está sendo desenvolvida. Os tempos e os fatores que influenciam os fatores podem influenciar dessa atividade, como o clima, o operador sendo interrompido por alguma necessidade fisiológica, entre outras classes que podem ser incluídas nisso, como até uma máquina defeituosa. As aplicações dos estudos de tempo e movimento na colheita florestal. Com o estudo de tempos e movimentos, podemos analisar a colheita florestal mecanizada com o intuito de aumentar a produção. O planejamento da colheita é essencial para se obter maior sucesso, com a aplicação do estudo de tempo e movimentos como técnica para as operações, com o objetivo de eliminar qualquer elemento desnecessário, a operação otimizando as operações, tornando-as mais eficientes e, consequentemente, aumentando os lucros. Fernandes, 2013. Com o aumento da produção, a gente vai ter um aumento dos lucros e otimização de todos os elementos do ciclo operacional. Com o estudo de tempos e movimentos, a gente vai ter uma combinação das medições das saídas da produção, os outputs, que no caso, se for uma fábrica, a gente pode ter os produtos manufaturados, ou no caso da colheita florestal, a gente tem a madeira, em metros cúbicos ou em toneladas, que pode ser realizado como um estudo de produtividade ou como um estudo de desempenho e utilizado para avaliar a produtividade e eficiência do sistema estudado. Se a influência dos fatores que afetam a produtividade também for investigada, esses estudos podem ser usados em uma variedade de aplicações, como a previsão e o planejamento, te dando a alternativa de fazer o macro planejamento de toda a sua empresa, além das pequenas operações e dos elementos do ciclo operacional, utilizando os fatores que foram previstos e já calculados e medidos. Através desse recurso, pode-se estabelecer rotas mais adequadas para a remoção da madeira do talhão, podendo assim reduzir a movimentação de máquinas no solo, diminuindo o tempo, o impacto ambiental, aumentando a produção e minimizando os custos, tanto com combustível, o número de horas que o rodado vai ficar funcionando ali com a máquina e girando. A implantação do estudo de métodos de tempos e movimentos vai auxiliar nesse planejamento, ajudando a empresa a aperfeiçoar as operações da colheita, elevando assim seus lucros e qualidade final. Isso dá a possibilidade da empresa ter um maior controle do seu ciclo operacional, das suas operações e do seu produto final, no caso, seu output. Assim, ela tem um macro planejamento mais fácil e um campo de visão com um horizonte de planejamento mais facilitado e longo. Então, os passos para essa avaliação de tempos e movimentos é selecionar o trabalho a ser estudado, planejar o procedimento de medição e dividir o trabalho em elementos, escolher as técnicas de medição, que nesse estudo foram os métodos contínuo, individual e multimomento, escolher os trabalhadores e treiná-los, registrar todos os dados relativos às condições, métodos e elementos da atividade e examinar os dados registrados. Essa divisão do trabalho em elementos parciais possibilita eliminar movimentos inúteis e reunir os movimentos úteis, simplificando, racionando ou fundindo-os. Permite economia de tempos e esforço do operário, e a partir disso também determina-se o tempo para a execução das tarefas, com o uso do cronômetro.
O estudo dos tempos e movimentos é utilizado na avaliação do sistema, pois permite que se faça correções ou alterações no processo de produção, sempre buscando melhoria nos resultados. Então, como exemplo aqui, é a extração com forwarder, deslocamento vazio, carregamento, deslocamento cheio e o descarregamento, que são os elementos do ciclo. Esses elementos, eles são divididos como os métodos de cronometragem. Esses métodos, eles são divididos em três. São o método contínuo, o método individual e o método multimomento. No método contínuo, é feita a medição do tempo sem deter o cronômetro com a leitura a cada ponto da medição. O tempo é requerido para cada trabalho parcial e é calculado por subtração entre a hora em que termina a atividade parcial em questão e a hora em que se iniciou. O cronômetro ele permanece ligado. Aqui, como exemplo, no método contínuo, a gente está mostrando uma extração com um forward. Ali é o deslocamento vazio, que ele está dando 30 segundos. O carregamento dele, ele dá em 2 minutos e 50 segundos. E o deslocamento cheio dele, ele nos dá o tempo de 3 minutos e 30 segundos. E por o descarregamento, chegando no fim do ciclo, ele deu 4 minutos e 40 segundos, só o descarregamento. Um total de 420 segundos. Como vantagem... Opa, perdão. Só lembrando que esse resultado final é obtido a partir da subtração, né, do final de uma operação com o início da outra. Obrigado. A vantagem do método contínuo são que as atividades parciais são anotadas na sequência em que elas acontecem, de forma cronológica, facilitando a descoberta de erros, não necessidade de formulários especiais e identificação de cronometragem de atividades não previstas. No método de tempo individual, o cronômetro ele é detido a cada ponto de medição, sendo registrado todos os tempos individuais para cada atividade parcial, sempre partindo do zero, e requer cronômetros sofisticados com ponteiros que recomeçam imediatamente para medir o tempo da atividade parcial seguinte. O cronômetro ele é iniciado e parado no fim de cada elemento. E aqui de volta com um exemplo do forward, o deslocamento vazio, a gente teve 30 segundos. O carregamento, ele deu 280 segundos. O descarregamento dele, ele deu 70 segundos. Perdão, o deslocamento cheio. E o descarregamento deu 40 segundos. Um total de 420 segundos. A vantagem do método individual, o tempo para cada atividade do elemento é visível na folha do observador e permite que seja analisado e veja as variações nos valores de tempo conforme o estudo vai sendo realizado. Bom, o método do multimomento, a cada intervalo de tempo pré-determinado, é observado qual operação está sendo realizada naquele momento. No caso, não é a operação em si, é a parte do ciclo operacional que você escolheu, o elemento do ciclo. Então, é quantificada a frequência dos elementos que compõem determinado ciclo de trabalho. Não se recomenda esse método quando alguns elementos representam uma pequena fração de tempo, pois gera um erro na transcrição da frequência dos elementos. Por exemplo, você tem uma operação, um elemento do ciclo operacional que é muito rápido, e se você tem um intervalo pré-determinado pequeno, vai ser muito difícil acompanhar os elementos do ciclo, e assim as anotações podem dar errado. Bom, a gente tem um exemplo aqui da extração forward do método multimomento. Foi escolhido 30 segundos de pré-determinados intervalos,
E após 30 segundos, a gente viu que a operação que estava sendo realizada é o deslocamento vazio. Depois de 30 segundos, o deslocamento vazio ainda. Após 30 segundos, estava ocorrendo o carregamento. E no final do ciclo, estava ocorrendo o descarregamento. E vocês podem ver que os pontinhos são vários pontos quando o tempo pré-determinado bateu e a gente marcou qual o elemento do ciclo operacional que estava ocorrendo. E o total do ciclo, da operação total, deu 420 segundos, que é você somando todos os intervalos que foram predeterminados e que estava ocorrendo uma operação. Aí o exemplo de como anotar os dados. Você pode fazer uma tabelinha, aí você determina o intervalo de 30 segundos ou qualquer outro que você queira e descreve com abreviaturas qual o elemento do ciclo operacional que está ocorrendo. O deslocamento vazio, o carregamento, o deslocamento cheio e o descarregamento. E a cada vez que bater no cronômetro o tempo pré-determinado que você selecionou, você vai lá e marca o elemento do ciclo que está ocorrendo. E no final, todas as marcações vão ser somadas e multiplicadas pelo tempo pré-determinado, assim dando o total do ciclo todinho. A vantagem do método multimomento, quando o cronometrista tem tem que observar vários operários ou máquinas trabalhando simultaneamente, ou quando existirem muitas secções de decurso de trabalhos curtos dentro da atividade a ser observada. Atividade realizada. Então, durante a aula, o professor Robert passou um vídeo do Kanban-Skidder em operação de extração, com o objetivo de que calculássemos a produtividade dessa máquina em metros cúbicos por PMH, utilizando os 3 métodos: multimomento, contínuo e individual. No ciclo operacional do Kanban-Skidder, existem basicamente 4 elementos: deslocamento vazio, carregamento, deslocamento cheio e o descarregamento. Então, basicamente, ele deu play no vídeo e cada um de nós, com o cronômetro em mãos, ao mesmo tempo, acompanhamos o vídeo e anotando, aplicando cada um dos métodos. O primeiro método foi o método multimomento e cada um ficou responsável por determinado período. Frederic por 5 segundos, Maria Lúcia por 10 segundos, 15, 20, 25 e 30 segundos. Então, cada vez que completava o tempo definido para cada um, se observava a operação, anotando em qual fase do ciclo ocorria naquele momento. Então, por exemplo, a cada 5 segundos, o Frederic olhava o vídeo e anotava em qual fase ele estava. Essa aqui foi a tabela com os dados obtidos. A gente pode ver que quanto menor o intervalo de tempo, mais observações são feitas. O segundo método foi o individual, em que o cronômetro é pausado e zerado a cada mudança de elemento do ciclo. Então, por exemplo, um dos observadores ativou seu cronômetro e observou que a máquina estava se deslocando, vazia. Aos 33 segundos, ele percebeu que ela parou. Nesse momento, ele zera o cronômetro. A partir disso, ele observa que a máquina começa a fazer o carregamento e quando ela para, ele zera. Deu 16 segundos de carregamento. E assim sucessivamente até o fim do ciclo. Isso necessita bastante agilidade, de quem está observando, porque ele tem que olhar para a operação e olhar para o cronômetro ao mesmo tempo. Então, ele requer bastante agilidade e concentração. Após isso, soma-se os tempos obtidos de cada elemento da operação e tem o tempo total. Aqui, então aqui a gente consegue observar que na mesma atividade, no mesmo vídeo, com o mesmo método, os valores obtidos eles são diferentes devido ao fator indivíduo, a pessoa, né? Isso mostra a realidade dos erros que podem ocorrer. O terceiro método foi o método contínuo, em que o cronômetro é acionado e cada vez que muda a fase, marca-se o tempo sem que ele seja zerado. Então, por exemplo, até 33 segundos, a máquina se deslocava vazia. Até 49 segundos ela fez o carregamento, até 59 segundos o descolocamento cheio, e até 1 minuto e 19 ela fez o carregamento, e assim sucessivamente.
Nesse método, depois disso, é feita a subtração para a obtenção dos valores individuais. Esses foram os dados obtidos para cada observador. Depois disso, através dos dados passados pelo professor, VMI e o número de árvores, e com os valores obtidos através dos métodos de cronometragem, foram realizados os cálculos de produtividade. Então, um dos resultados que nós podemos obter com esse tipo de estudo de tempos e movimentos é do tempo gasto em cada elemento no ciclo operacional. Aqui como um exemplo do que a gente obteve pelo método multimomento. Então, cada elemento do ciclo produtivo vai ter uma proporção no tempo total gasto nesse ciclo. No caso aqui do exemplo, maior proporção, de 66%, foi do carregamento, seguido pelo deslocamento cheio, descarregamento e o deslocamento vazio. Lembrando que, como citado já pelos colegas, é comum nesses estudos se avaliar também o tempo gasto nas paradas. Então, existem as paradas que são previstas, as paradas para descanso, para ir ao banheiro, etc., e paradas imprevistas, que então pode-se observar possíveis gargalos que estejam ocorrendo durante a produção. Então, tentar identificar esses gargalos e reduzir, otimizando a produção. Aqui só uma comparação do tempo gasto em cada elemento do ciclo para os 3 métodos que foram avaliados. Lembrando que nós observamos o mesmo ciclo operacional, variando só os métodos. Então, houve diferença entre os métodos, dá para observar que 57% do tempo total foi no carregamento para o método contínuo, enquanto no método multimomento, esse mesmo elemento do ciclo representou 66%. Aqui mais uma forma de observar graficamente a diferença nas leituras para cada um dos observadores, dos 6 observadores. A diferença aqui para o método contínuo, principalmente, é observada no carregamento. A gente pode verificar que os observadores 1 e 2 conseguiram obter um tempo, uma proporção de tempo inferior aos 4 demais observadores. No caso do método multimomento, ficou mais evidente uma maior variação dos tempos obtidos para cada um dos observadores. Então, a partir de agora, eu vou mostrar alguns gráficos de intervalos de confiança que indicam a confiabilidade de uma estimativa. Então, quanto menor o intervalo, mais confiáveis vão ser essas estimativas. Esse é o gráfico para deslocamento vazio, comparando os 3 métodos, multimomento, individual e contínuo. E aqui a gente consegue ver, então, que teve um intervalo de confiança maior no método do multimomento. Para o elemento carregamento, a gente vê intervalos de confiança similares do método contínuo e do multimomento, sendo o individual um intervalo de confiança menor. Para o elemento deslocamento cheio, um intervalo de confiança bem grande no método contínuo, bem pequeno para o método individual e médio para o método multimomento. Para o elemento descarregamento, também, para o multimomento individual, intervalos de confiança similares, e para o método contínuo, intervalo de confiança bem pequeno. Então, uma comparação final entre esses métodos. A gente observou nos gráficos anteriores que existe essa diferença nos limites inferiores e superiores. Só que, é claro, como o nosso estudo não pode ser considerado como um experimento, então os resultados não refletem exatamente a diferença desses métodos. Mas aqui, só a título de curiosidade, a gente fez a análise de diferença das médias e observou que não houve diferença estatística significativa entre os 3 métodos avaliados. Ou seja, os 3 métodos foram
acurados, digamos assim, conseguiram um resultado próximo ao resultado, à média. Entretanto, eles apresentaram, em vários casos, um erro em porcentagem bastante elevado, com destaque aqui para o método multimomento, mostrando que, nesse caso desse estudo, foi um método menos preciso. Só que de alguns trabalhos que nós conseguimos analisar também demonstravam que, em geral, o método multimomento se apresenta menos preciso do que os outros dois métodos que a gente analisou. Eu vou falar um pouco, então, da produtividade, que seria essa análise ótima do multimomento, né? Então, de acordo com a literatura, a produtividade ela pode ser calculada, o rendimento operacional, né? Ele pode ser calculado através da divisão entre o volume de metros cúbicos de madeira obtidos na operação escolhida para se avaliar, dividido pelo tempo em que demorou para ser feita o começo e o final desse ciclo, né? Pode passar. E então aqui tem um resumo de como foram feitas as observações. Como já foi comentado, foram intervalos de tempos diferentes. E eu queria deixar mais evidente ali que o tempo total teve uma diferença bem grande, de até 50 segundos, entre operações, né? No caso, a operação 3 foi a que teve o menor tempo total da operação, e a observação 5 e 2 tiveram os maiores. Então, uma diferença bem alta de tempo entre os intervalos, né, escolhidos. E então aqui seria, usando o exemplo que foi passado em sala, a gente recebeu uma produtividade do ciclo de 13,2 metros cúbicos, e a partir disso a gente conseguiu estimar o quanto que cada observação teria feito em 1 hora. Então, a observação que teve o maior rendimento foi a observação número 3, que teve 158,4, 40, né, metros cúbicos, e seguindo pela 1 e depois a 6. Então, como dá para perceber, as observações que tiveram o menor tempo total foram aquelas que tiveram o maior rendimento operacional, né? E vale lembrar que a observação 1, eu acredito que deva ser desconsiderada, pois, como foi comentado antes, intervalos muito pequenos tendem a apresentar muitos erros. Até que foi comentado pela Grace também agora, que o multimomento teve uma variação de erro muito alta. Nas considerações finais, o estudo de tempo e movimento ele pode determinar o rendimento operacional e determina a operação florestal, além de compreender os fatores que influenciam a atividade. Os métodos de estudo de tempo e movimento podem ser aplicados em inúmeras operações florestais, sendo comumente utilizados para aumentar a eficiência da silvicultura e da colheita florestal. Após a divisão do trabalho em elementos parciais, aplicam-se os métodos de tempo individual, contínuo e multimomento. Dados obtidos pelo grupo que serviram para aplicar os testes estatísticos e para avaliar a produtividade que tivemos. Destaca-se também a diferença de avaliação feita pelo nosso grupo na aula e depois da aula que a gente teve com o professor. Pois evidenciado que cada usuário com seu cronômetro tem variações bem distintas com os tempos de movimento. E também, com esse estudo de tempos de movimento, é muito importante na área da colheita florestal, quando se trata de produtividade em metros cúbicos, tonelada por hectare, o tempo gasto, os métodos de trabalho, que daí a gente já citou anteriormente, e a escolha do método é importante para como intervalo de tempo que cada método obtém, e pelos nossos estudos, o método contínuo é o mais correto,
dos valores que apresenta, porque ele não tem parada no cronômetro e ele não... E com isso não tem aquela diferença de acréscimo que pode causar o maior impacto nos valores. Mais alguma coisa, Ney? Queria daí fazer esse adendo do que o Frederico estava falando, disso do método contínuo, que ele diminui não a probabilidade, mas ele facilita com que os operadores fiquem numa mesma sintonia. A gente percebeu isso com o estudo que o professor passou e fazendo a gente ter essa desenvoltura de fazer essa aula, para o pessoal ver que quando a gente está fazendo um ambiente de trabalho diferente, determinada operação e o método que é escolhido influencia muito o resultado final da produtividade e qual é o tempo ótimo. Obrigado. As referências, o que foi utilizado pelo pessoal do grupo. É isso aí, pessoal. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Uhum.